Veja nesta edição, o Superior Tribunal de Justiça interrompe julgamento sobre teste de embriaguez. Hiperatividade em crianças é uma doença que merece atenção especial. Dia de mobilização nacional dos trabalhadores do sistema portuário. Verticalização é a marca de grandes centros urbanos. Comércio de Belém recebe visita da Cefa e da Receita Federal. Saiba como escovar bem os dentes para manter a boca saudável. Cine Olímpia tem título de Patrimônio Cultural de Belém e a memória da história do Pará presente no Museu do Estado. Nazaré Notícias desta quinta-feira, dia 9 de fevereiro, já está no ar. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça estão avaliando quais provas serão válidas para testar a embriaguez de um motorista. O julgamento pode ser concluído ainda neste mês, colocando fim à polêmica da exigência do bafômetro ou do exame de sangue como os únicos testes capazes de identificar se o motorista cometeu o crime de dirigir alcoolizado. A intenção da mudança é combater a sensação de impunidade. Desde que entrou em vigor há 4 anos, a lei seca criminaliza o uso de álcool ao volante. Contudo, a regra perdeu força baseada no princípio constitucional que desobriga o infrator a produzir prova contra si mesmo. Para a Polícia Rodoviária Federal, a mudança realmente é vista como um grande avanço. É importante, tanto para a polícia, para o trabalho da polícia, quanto para a própria sociedade, porque vai evitar que pessoas ainda insistam em estar transitando seus veículos depois de terem consumido bebida alcoólica. Uma vez que o projeto ele prevê que, mesmo que a pessoa se negue a fazer os testes, no caso do etilômetro ou o teste de sangue no IML, ele será autuado da mesma forma através de outros tipos de prova que podem ser constituídas em direito. O endurecimento da legislação pretende contribuir para a diminuição de acidentes, porque grande parte é registrada com motoristas sob a influência de álcool. Somente no mês de janeiro, a Polícia Rodoviária Federal realizou 2.358 testes de etilômetro em todo o estado do Pará. Destes, 38 motoristas foram presos por conduzirem alcoolizados. Em todo o ano passado, foram realizados cerca de 20 mil testes, com mais de 1.500 notificações. Com a punição mais rigorosa, espera-se que os motoristas sejam mais conscientes. O principal que a polícia quer é que se resolva isso, como alguns setores da sociedade também querem, para justamente se ter um parâmetro para estar trabalhando adequadamente de acordo com a justiça e que a sociedade possa estar vendo que o serviço está sendo feito e que as pessoas que fazem, que cometem esse tipo de crime estão sendo efetivamente punidas. E ontem à tarde, o Superior Tribunal de Justiça interrompeu o julgamento sobre quais provas valem para testar a embriaguez depois que 2 ministros votaram a favor de uma aplicação mais rigorosa da lei seca. O relator do caso, o ministro Marco Aurélio Belize, admitiu outras provas, como exame médico ou testemunha, para os casos de embriaguez evidente. O desembargador Adilson Macabo pediu vistas do caso. Segundo o desembargador, a interpretação do relator pode ultrapassar o texto da lei, que exige um exame técnico para se atestar a quantidade exata de álcool no sangue. A continuidade do julgamento deve voltar ao plenário do STJ ainda neste mês. É comum chamar as crianças de hiperativas quando estão sempre em movimento e agitadas, mas diferente do que muitos pensam, a hiperatividade é uma doença que merece atenção. Dificuldade de aprendizado e de concentração, insônia e irritação são alguns dos sintomas. É recente no Brasil um tratamento sem efeitos colaterais que reprograma as atividades cerebrais. Hoje João está assim, sentado, quieto, mas nem sempre foi desse jeito. Ele começou a ter dificuldade na escola. Aí foi o primeiro momento que a escola começou a chamar, aí levamos na psicóloga, levamos na fono, e na fono passou para um psiquiatra que receitou o remédio. Os pais, então, procuraram respostas. O diagnóstico de João, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E o tratamento com remédios não foi bom. Perdia o sono, não dormia, era uma dificuldade, a mãe lutava para dar alimentação a ele. No consultório de Nazaré, a solução, o neurofeedback, o equipamento importado capta a atividade cerebral do paciente.
Através dos jogos, Nazaré observa tudo. O método é simples. Quanto mais relaxado, mais concentrado e atento João está. E a repetição das atividades reprograma nosso cérebro. Ele cria, né, uma capacidade do cérebro melhor do que ele tinha antes, ou seja, a autorregulação, a pessoa aprende a funcionar de uma maneira melhor, minimiza os sintomas e ela permanece. Pelo menos 6% da população mundial sofre do transtorno de déficit de atenção e de hiperatividade. Na Europa e nos Estados Unidos, o neurofeedback já é usado desde a década de 60. E no Brasil, o método é mais recente e caro. R$4.000 só o início do tratamento. E para os que reprovam o volante aos hiperativos, tá aí a Ana, para provar o contrário. Hoje em dia tenho paciência, cautela, dirijo super tranquila, não tenho problema nenhum. Nada de falta de atenção? Não, nem um pouco. Pelo contrário, bastante atenção. Não existe nada que se limite, né? O TDAH ele tem tratamento, a pessoa pode ter mais dificuldade, como você falou, na direção por foco, por manter o foco, de dirigir, mas não quer dizer que ele não possa, não existe nada, lei nenhuma. A jovem deixou a faculdade de Direito por causa da dificuldade na concentração e teve problemas até procurar ajuda. Família, trabalho, acho que meu casamento foi o principal de eu ter procurado o tratamento foi o casamento. Alerta aos primeiros sinais que começam já na infância. Que o seu filho está ativo demais, que ele não para sentado, que até na hora de comer você tem que sair correndo com o pratinho, com a colher para dar para a criança. Fica atento. Na escola, se ele não faz a tarefa dele, ou se ele faz e para toda hora, se você fala e ele não presta atenção, ele não segue algumas pequenas regras, ele pode sim ter o TDAH e é bom que seja diagnosticado o mais rápido possível. Crianças como o João, que em pouco tempo já teve a vida transformada. Agora eu consigo comer mais e também eu consigo ficar com foco em mais coisas, eu também vou conseguir passar de ano na escola bem mais rápido. Parauapebas é o município paraense com maior índice de casos de dengue confirmados. Segundo dados do Departamento de Vigilância Ambiental e Controle de Endemias, em janeiro deste ano, 850 casos suspeitos foram notificados no estado e desses, 425 eram dengue. Neste mês, 112 casos suspeitos já foram notificados e estão sendo avaliados. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde Pública, de janeiro até ontem, foram notificados no Pará 2.620 casos de dengue. Desses, 437 foram confirmados. Depois de Parauapebas, os municípios com mais casos da doença são Belém, Ourilândia do Norte, Ananindeua e Marituba. A paralisação nacional nos portos do Brasil, que aconteceu nesta quarta-feira, teve o objetivo de reivindicar, entre outros pontos, a validação de um acordo coletivo de 2011. Em Belém, os trabalhadores da CDP também paralisaram suas atividades. Na frente do prédio Docas do Pará, faixas e cartazes, além de muita insatisfação por parte dos mais de 400 trabalhadores dos portos do estado. Nós temos 3 itens básicos para negociar. A profissionalização da nossa gestão portuária com autonomia. Nós temos o nosso acordo coletivo de trabalho, precisamos reavaliar a conduta do DEST, que tem encaminhado para nós uma série de dificuldades. O terceiro item é sobre a nossa previdência privada, que hoje, para sobreviver, depende do governo federal aportar recursos por conta do não pagamento das patrocinadoras, que são as companhias de doca do Pará. A paralisação temporária é uma forma encontrada pela classe de pressionar as companhias estaduais a concluírem as negociações iniciadas em junho do ano passado. É um direito que nós assistimos, somos trabalhadores, entendeu? Companhia de Doca do Pará nunca deu prejuízo ao governo federal e não é justo a gente ficar numa situação dessa daí. Com um aumento que não é digno, esperamos que sensibilizar o presidente da República, o Ministério do Transporte, para ver se assina esse acordo e que todo mundo volte a trabalhar e normalize a nossa situação do trabalhador portuário. No Pará, a União administra 8 portos. Em todo o país, existem mais de 30. A decisão de paralisar os trabalhos nos portos administrados pela União em todo o Brasil resultou de um movimento liderado pela Federação Nacional dos Portuários.
Aqui em Belém, os trabalhadores reclamam também da falta de pagamento de dívidas por tempo de serviço. O nosso fundo de pensão, que é o Portos, ele complementa a aposentadoria. Então, as pessoas daqui da CDP, que têm 30, 35, 34, 33, 32 anos, estão quase para se aposentar. Com a extinção, ou vai acabar no fundo de pensão, como é que fica a aposentadoria dessas pessoas? E eu lhe pergunto, e os aposentados? Com a extinção do Portos, aquela suplementação, aquela pensão que eles recebem, vai acabar. Então nós estamos reivindicando um movimento justo que o governo nos deve, ele deve pagar o que nos deve. Agora nós precisamos lutar e essa luta é uma luta justa, é por um futuro e uma aposentadoria digna dos portuários. O Conselho Administrativo de Defesa Econômica aprovou por unanimidade sem restrições a entrada da CEMIG e da Light no capital da Norte Energia, a empresa responsável pela construção e operação da usina de Belo Monte, no Pará. As duas companhias anunciaram a operação em outubro do ano passado. Elas adquiriram quase 10% da concessionária por meio da Amazônia Energia. A operação foi aprovada pelos conselheiros do CAD em bloco. A construção de grandes e inúmeros edifícios é uma característica dos centros urbanos. É o processo chamado de verticalização. A construção de prédios é comum na capital paraense, que é considerada hoje uma cidade verticalizada. Veja na reportagem de Caroline Guimarães e Fábio Nascimento. A paisagem urbana de Belém é marcada pela presença da verticalidade dos edifícios, mas nem sempre foi assim. A verticalização na cidade tem motivo e até data. A verticalização na cidade de Belém iniciou na década de 1940 e foi aqui na Avenida Presidente Vargas que surgiram os primeiros prédios. Na avenida, condições especiais favoreciam a verticalização. A verticalização em Belém ela começa especialmente a partir da década de 40, num processo que não foi muito natural, foi um processo forçado, a partir do poder público, que elaboraram inclusive uma lei especificamente para Presidente Vargas, na época Avenida 15 de Agosto, para que nenhum edifício fosse construído com menos de 10 andares. Na época da década de 40, a partir da década de 30, Presidente Vargas era a principal avenida de Belém, a avenida mais moderna, a avenida mais bonita, onde estavam os cinemas, os hotéis, os melhores restaurantes, os clubes. Então a Presidente Vargas ela era a Avenida da Modernidade, era uma avenida que representava o que Belém toda deveria ser. Os cartões postais sobre a cidade de Belém mostravam a capital paraense como uma cidade moderna e repleta de edifícios, o que simbolizava a modernidade. Nas décadas de 1950 e 1960, a verticalização começou a ultrapassar o eixo central representado pela Avenida Presidente Vargas e dirigiu-se para outros bairros. Esta necessidade de expandir a verticalização decorreu da necessidade da expansão da malha urbana impulsionada pelo crescimento populacional. Especialmente a partir da década de 60, a verticalização ela ganha uma proporção gigantesca, Já entra a especulação imobiliária, entra o crescimento que Belém passa a partir da década de 60, e na prática também entra uma série de problemas de falta de critérios também, de falta de legislações do poder público que tentem limitar esse processo, que tentem estabelecer critérios mais específicos para a verticalização da cidade, limites para esse processo de verticalização. Mas, para alguns estudiosos, a verticalização não é sinônimo de progresso quando não planejada adequadamente. A gente vê um crescimento da verticalização sem um crescimento de uma estrutura urbana, hidráulica, sanitária, viária, que possibilite esse crescimento se tornar mais sustentável. Se não houver uma intervenção nesse momento, a tendência é o caos. A justificativa de votação para quem esteve ausente no plebiscito sobre a divisão do Pará termina hoje. Os eleitores que trabalharam, estavam doentes ou em viagens para outros estados no dia 11 de dezembro passado, data da consulta pública, devem procurar o Tribunal Regional Eleitoral do Pará. A multa cobrada após este prazo é de R$ 3,50. O procedimento é rápido e pode ser feito em qualquer cartório eleitoral do Pará. Em Belém, o eleitor deve procurar o Centro de Atendimento ao Eleitor ou através do número 3276-9293. Em 2011, houve mais de 23 mil transplantes realizados no país. De acordo com o Ministério da Saúde, foi o maior aumento registrado em 10 anos. Esses números são atribuídos ao aumento de centros transplantadores e de comitês de captação de órgãos. Mesmo assim, ainda é preciso melhorar os indicadores em algumas áreas, como os de transplante de coração e de pulmão.
Há uma estimativa de que 20% de órgãos candidatos a transplantes não sejam usados. Teve início nesta quarta-feira, em Belém, a Operação Porta a Porta. A ação foi realizada através de uma parceria entre a Secretaria da Fazenda do Pará e a Receita Federal. Todo o comércio de Belém deve receber a visita dos mais de 50 servidores da Cefa e Receita Federal pelas próximas semanas. O principal objetivo é levar o conhecimento do contribuinte, se ele está correto perante o CNPJ, porque alguns até desconhecem a legislação. Então, inicialmente vai ser uma operação educativa e, dependendo das irregularidades encontradas, outras medidas deverão ser tomadas de acordo com a lei. Nesse primeiro momento, a operação Porta a Porta acontece de forma educativa. Nós temos encontrado algumas lojas vendendo sem o emissor de cupom fiscal autorizado pela Secretaria da Fazenda, algumas lojas com o emissor do cartão de crédito de outra loja, algumas lojas sem inscrição estadual e de CNPJ e possivelmente pode ser feita também a apreensão de mercadoria dependendo de uma situação que nós estamos tendo aí, se a regularidade da mercadoria vai ser comprovada ou não. Os resultados obtidos na operação serão registrados e analisados. Servirão para atualizar as informações cadastrais e tributárias. É uma operação que é com a Receita Federal e com a Secretaria da Fazenda. Essa operação é a primeira, outras ocorrerão, e essa primeira é um piloto que a gente vai verificar as deficiências e os acertos, para aprimorar outras operações. Mais de 100 bispos de todo o Brasil estão reunidos no Rio de Janeiro para o curso anual de bispos. O tema do encontro deste ano é 50 anos após o Concílio Vaticano II. As conferências vão abordar 3 documentos importantes do Concílio: a Palavra de Deus, ecumenismo e o ensino nas instituições católicas. O curso, que está na sua 21ª edição, termina amanhã. Manter a saúde bucal requer um trabalho diário do uso do fio dental e uma boa escovação. Nesta reportagem, confira dicas para ter um sorriso mais bonito. A rotina diária obriga muitas pessoas a ingerir alimentos nas ruas, seja o café da manhã, o almoço ou mesmo aquele lanchinho. Esses fatos acabam fazendo com que muitas pessoas esqueçam de uma coisa básica: escovar os dentes. Essa realidade contribui para o aparecimento dos problemas bucais. A cárie e a doença da gengiva, gengivite e a periodontite, são as principais doenças bucais. Às vezes, não é só a rotina diária que atrapalha. A escovação mal feita ou mesmo a falta dela também ajudam no aparecimento das placas e das cáries, além de causar a halitose, ou seja, a alteração no hálito. A principal causa desses problemas é a placa bacteriana, o biofilme que fica aderido à superfície dental. Essa é a principal causa da cárie e da gengivite. E 90% da causa da halitose, é pela falta de higienização da língua e da falta do uso do fio dental. Para quem usa a desculpa de não ter tempo para escovar os dentes durante a rotina de trabalho, existem alternativas que auxiliam na luta por uma boca saudável. O chiclete sem açúcar ajuda na saúde bucal. Além dele, alguns alimentos conhecidos como alimentos destringentes, como a cenoura e a maçã, também ajudam na prevenção da placa e na remoção de restos de alimentos, mas não substituem a escovação. Então, após cada refeição, o ideal é escovar os dentes para remover essa placa e a superfície interdental entre os dentes, o que vai remover essa placa é o fio dental. Para fazer uma boa higienização da boca, vale algumas dicas. O certo é escovar sempre os dentes posteriores e os anteriores, com ato do vai e vem, na superfície oclusal, movimentos circulares na superfície vestibular e palatina lingual dos dentes e principalmente a higienização da língua. Tem aqui muita gente esquece de higienizar a língua, é importante a higienização da língua. Uma dica importante também é acostumar as crianças desde cedo a escovar os dentes. O ideal é inserir a escovação desde o primeiro dentinho da criança. A partir da idade que apareceu o primeiro dentinho. Geralmente é com 6 meses, a fase que a erupção no primeiro dente é quando a gente tem que introduzir a escovação. Mas antes disso, a mãe, o responsável pela criança, pelo bebê, também deve higienizar a boca do bebê, mesmo sem dente. Para quê? Para que aquele bebê ele esteja acostumado a manipular a boca dele. Porque nessa fase a criança está na fase oral. Tudo ela leva na boca, ela aprende, ela conhece o mundo através da boca.
Uma pesquisa do Ministério da Saúde deverá ouvir 24 mil brasileiras que tiveram filhos recentemente. O estudo será feito pela Fundação Oswaldo Cruz e quer saber por que metade das mulheres optaram pela cesariana em vez do parto normal. A Organização Mundial de Saúde recomenda que a taxa de cesariana não ultrapasse 15%, mas no Brasil a realidade é praticamente inversa. Na rede pública, esse índice é de 37% e na rede privada é de 82%. O Cine Olímpia foi escolhido como Patrimônio Cultural de Belém. A decisão foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal. Foi aprovado o projeto de lei que torna o Cine Olímpia um espaço destinado exclusivamente para exibição de filmes, não podendo exercer outro tipo de atividade. O objetivo é garantir que os traços culturais e históricos do cinema não sejam perdidos. De acordo com a lei, é dever do município garantir e incentivar a preservação e a proteção do cinema, que marcou época na vida intelectual de Belém. Inaugurado no governo Antônio Lemos, o cinema sofreu influências da Belle Époque e representava um espaço de sofisticação da época. Em abril, o Cine Olímpia completa 100 anos e vai entrar para o livro dos recordes como o mais antigo cinema do mundo ainda em funcionamento. O casal de ativistas brasileiros José Cláudio Ribeiro e Maria do Espírito Santo, assassinados em Nova Ipixuna, no Pará, em maio de 2011, irão receber um título especial póstumo das Nações Unidas hoje, nos Estados Unidos. Na mesma solenidade, o diretor do Greenpeace para a Amazônia, o brasileiro Paulo Adário, receberá o prêmio Herói da Floresta na América Latina e Caribe. É a primeira vez que a ONU confere o prêmio em reconhecimento à contribuição para a preservação da floresta. Ele será entregue na cerimônia de encerramento do Ano Internacional das Florestas, comemorado em 2011. Considerado um dos mais importantes do norte do país, o Museu do Pará convida o público paraense a um passeio pela memória do Estado. O idealizador deste espaço, que retrata os primeiros acontecimentos políticos de Belém, foi o arquiteto italiano Giuseppe Antonio Landi. Aqui está a característica da monarquia portuguesa, consolidada às ordens do rei de Portugal. Instalado nas dependências do Palácio Lauro Sodré, no centro histórico de Belém, em um prédio bissecular, o Museu Histórico do Pará nos lembra fatos marcantes. Andar pelos salões nobres do museu é conhecer de perto mais de 3.000 peças do acervo histórico paraense. A cada metro quadrado, detalhes minuciosos e um acabamento luxuoso, conhecido também como Palácio dos Governadores. O próprio palácio aqui, que é um Palácio dos Governadores, erigido inicialmente para abrigar a representação dos domínios portugueses e durante o período da colônia nessa área do globo, né? É importante a gente realçar que a imponência do prédio também marca o desafio que representava para a colônia portuguesa e para a coroa portuguesa fixar seus domínios nessa área da região do Brasil. Quando o prédio do palácio surgiu, Belém tinha cerca de 7.000 pessoas. Logo se imagina o tamanho da obra para uma pequena comunidade. Lustres que vieram da França, Itália e outros lugares da Europa. O mobiliário original de época, fino, requintado e luxuoso, revela os detalhes em madeira rara, como esta mesa do século XVII. Uma obra de arte com detalhes tão trabalhados que a madeira foi transformada imitando patas de leão. Vasos de porcelanas francesas e chinesas doadas a governadores do passado. A prataria também tem lugar reservado, assim como também as cristaleiras, o poder português mostrado pelo imponente relicário. Nas paredes do Salão Renascência, onde era feita a recepção para receber autoridades, datas significativas, como 3 de maio de 1500 e 7 de setembro de 1822. Um dos espaços importantes do palácio é este aqui, que há aproximadamente 200 anos serviu como capela, onde foram realizadas diversas celebrações religiosas. Segundo estudiosos, daqui teria saído o primeiro círio de Nossa Senhora de Nazaré. Com o tempo, a capela foi literalmente esquecida, mas agora, depois de 2 séculos, ela volta a funcionar.
os anos 70, a descoberta pelo professor Augusto Meira Filho de que neste palácio havia uma capela, há muito esquecida, porque esse palácio passou por muito tempo como reduto das administrações do governo, das administrações da província. E ao longo do tempo ele foi sendo descaracterizado. A pesquisa do Dr. Augusto Meira, conjuntamente com o professor Donato Melo Júnior, e em comum acordo com o professor Larroque Soares, conseguiram, de certa maneira, restabelecer a visualidade original planejada inicialmente por Lande. Então a capela ela está aí de volta e pretende ser, a partir do mês de fevereiro, ter as suas atividades litúrgicas realmente restabelecidas. Uma viagem por uma história de revolução, interesses políticos e muitas curiosidades. Este vaso de prata, na verdade, é uma escarradeira, utilizada a partir de 1900, quando se impôs uma lei que as pessoas não poderiam cuspir nas ruas de Belém. Aqui, artefatos usados durante a Batalha dos Cabanos. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!